Chegou a hora da gente falar da saúde dos nossos bichinhos. É o quadro Meu Amigo Animal. Eles também, merecem todo o nosso carinho, toda a nossa atenção. E o tema do nosso quadro de hoje é pra lá de importante. E olha, ainda gera muitos tabus, que é a castração. Você aí de casa sabe quais são os benefícios, quais animais podem fazer, sabe quem procurar? Existem algumas regras a serem seguidas? E qual a diferença do procedimento para machos e fêmeas? Para responder todas essas dúvidas e muitas outras, a gente recebe a médica veterinária Marielle Bortoli. Boa tarde, Mari. Bem-vinda. Olá, boa tarde, bem. Obrigada. Você é médica veterinária, Sim. atuante. Você concorda que ainda, de certa forma, a castração é um tema que envolve tabus? Sim, com certeza. Por Até quê? pela questão dessa geração de filhotes, né? É uma questão muito... As pessoas, elas ainda estão um pouco com dificuldade, né? De ter essa questão de ter a cria, de não ter a cria, né? Daquele filhote tão desejado que foi. Um dia foi filhote, começou a crescer. Se você vai querer gerar, né, os filhotinhos daquele que um dia foi filhote também. Então, tipo, isso envolve muito uma questão de cuidado, né? A gente sempre fala que a castração, ela não é só... ela é uma questão social, né, na verdade. Porque a gente tem uma população muito grande hoje, né, de animais de rua e tudo mais. Então, quando a gente pensa na castração, a gente tem que pensar, né, no que a gente está, não impedindo, mas no que a gente está favorecendo socialmente também. Então, castrar o animal é muito importante. Existe aquela cultura ainda de onde come um, come dois, então o pessoal acha assim, não, vamos ver, depois se a gente não conseguir criar, a gente doa. O pessoal ainda tem uma visão assim? Sim, tem essa visão também. E é aí que envolve essa questão, né, da superpopulação, porque uma cachorra pequena, ela vai dar em média a 2 filhotes, 3 filhotes. Um cão grande, ela vai dar de 2 a 8 filhotes. Então, a gente precisa estar muito consciente do que fazer com esses filhotes, né? Porque você vai doar, você vai vender, né, muitas vezes. Então, tem toda essa parte envolvida, porque existe um comércio muito grande também, né? E um comércio, muitas vezes, clandestino, o que nos preocupa muito. Então, a gente precisa muito pensar nessa questão de superpopulação dos animais. Porque eles não são objetos, eles precisam de cuidados, né, com a saúde. Assim como a gente leva os nossos filhos, a gente tem um cuidado com a nossa saúde, os bichinhos também. Quando ficam doentes, não dá para deixar que eles se curem à própria sorte. Agora, existe também alguma preocupação, um argumento de que é caro castrar, que é algo muito difícil de fazer? Olha, hoje já não existe mais esse argumento, eu diria. Porque hoje a gente tem muita questão social envolvida, né? A gente tem as ONGs que trabalham muito com isso, a gente tem o voluntariado de pessoas mesmo que se organizam para que venham projetos de castração, né, para ser realizados tanto com os animais de rua, tanto com os animais de tutores mesmo. Então, hoje isso não é mais, né, uma desculpa, vamos dizer assim. Existe algum risco para o animal passar por um processo de castração? O processo de castração é um processo cirúrgico, então todo processo cirúrgico envolve um risco sim, sabe? O que a gente pede? A gente sempre pede para os tutores que venham com essa intenção de castrar, para que sejam realizados exames, né, pré-cirúrgicos e, assim como todo processo cirúrgico, envolve uma questão de anestesia, né, e sedação, e isso tudo é importante nesse momento. Então, saber, às vezes a raça influencia muito nessa questão de receber um processo anestésico, né, de um procedimento cirúrgico. Então, é isso que a gente precisa e a gente sempre conversa com o tutor muito sobre isso, tá? Porque depende de raças, as raças também influenciam nisso. É possível citar algumas? Sim, a gente tem os Shih Tzus, os Shih Tzus são os mais, assim, os Pugs também, porque eles têm uma questão respiratória menos envolvida do que outros cães. Então, essa é a nossa maior preocupação no procedimento cirúrgico. Por isso é importante de você, assim como você escolhe o médico, aquele que você confia, né, o médico da família, a escolha do médico veterinário e a Mari, né, tem essa preocupação. Sim, os cachorros de porte grande ou pequeno, tem alguma diferença também? Com relação à castração, não. Ela é
ela é um procedimento único, vamos dizer assim. Na fêmea, a gente tem a retirada de útero, né, e ovários, e no macho a gente tem a extração, a retirada dos testículos. Então, isso é diferente do cão pequeno com o cão grande. E isso não afeta o comportamento deles, não altera? Isso tem uma relação de comportamento, sim, porque a gente tem quando o filhote ele é castrado, quando filhote, a gente tem uma redução, muitas vezes, da questão de agressividade, na questão do animal ter aquele comportamento de território, né, de território, que eles marcam território, que a gente chama, assim como as fêmeas também têm aquela questão da pseudociese, que é a tão falada gravidez psicológica, né? Então, tudo isso a gente consegue, a gente consegue desenvolver e a gente consegue cortar, vamos dizer assim. Mas mesmo num cão de guarda, por exemplo, que ele é, né, criado, enfim, que é da raça própria dele, de ter esse perfil, de repente fazer esse cuidado da casa. Isso não vai alterar essa natureza dele. Não, isso é E mais quanto um instinto. não. E quanto à recuperação? A recuperação é uma recuperação que a gente fala tranquila, simples para o animal, mas que requer, sim, muito cuidado com o tutor, né? O que a gente sempre preconiza e a gente sempre recomenda? Que o animal ele fique com a roupinha cirúrgica ou que ele use o cone, né? Para que ele não tenha acesso à parte dos pontos. Então, para que ele não vá coçar, para que ele não vá fazer uma lambedura ali, para não contaminar essa região. E principalmente com os exercícios físicos, né? Para o animal não ficar correndo dentro de casa, não ficar pulando. Então, isso a gente sempre pede para o tutor para que entre 7 a 10 dias, né, da castração até 7 dias ou 10 dias, para ter esse cuidado com o animal. Mari, muito obrigada pelas suas explicações, orientações. Esse é um quadro, é um momento para você ir de casa que ama bichinhos, assim como a gente, né? Todo mundo ama bichinhos, mas a gente sabe que dá trabalho e tem que dar trabalho, tem que escolher bem, tem que saber a estrutura que você dispõe. Porque às vezes, eu tenho o sonho de ter um cãozinho, um bichinho de raça, mas tudo isso envolve custos também com alimentação, com saúde. E por isso a Mari está aqui hoje, esteve e vai estar outras vezes para trazer essas orientações, né? Porque ela, como a gente, ama bichinhos. Obrigada, Mari. Com certeza, obrigada também.